Olá, alunos do sétimo ano. Agora nós vamos rever, né? Porque a gente já viu porcentagem, mas a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado. A gente viu quando viu frações. E para essa semana, primeira semana do PET 5, nós vamos ver as porcentagens e os acréscimos e os decréscimos, quando se usa isso para acrescentar valor ou para diminuir. Então, porcentagem, lembrando, porcentagem é o número dividido por 100. Esse símbolo aí significa que aquele número que tem ele logo em seguida, ele está dividido por 100. Então, quando a gente usa o símbolo de porcentagem, nós queremos dizer que o todo foi dividido em 100 partes e a gente ocupou aquela quantidade de partes que está na frente do símbolo. Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó, 27%, por exemplo, eu peguei um todo aqui, dividi em 100 partes e peguei aqui, ó, 10, 20 e 7. Então, como que eu vou expressar isso? Eu vou expressar como 27%. Mas eu posso expressar de outras formas também. Porque 27% tanto pode ser na forma geométrica, como eu posso fazer uma fração, é 27 sobre 100. Mas eu também posso expressar como um número decimal. Então, 0,27 também equivale a 27%, 27 centésimos. Então, a porcentagem está na vida da gente, está lá desconto, acréscimo, a composição das coisas, bolsa de valores, trabalha demais com porcentagem. Então, está sempre no dia a dia, no nosso dia a dia, a gente vê sempre expressões com porcentagem. Então, a porcentagem, então ela pode falar de acréscimo e de decréscimo. Então, geralmente, se fala tomando base a porcentagem quando você quer diminuir ou aumentar algum valor, como preço, por exemplo, de produtos, serviços. E não precisa, não só com preço, mas quando você quer relacionar quantidades. Então, quando nós temos um acréscimo ou decréscimo, a gente vai fazer o quê? Somar uma certa porcentagem, quer dizer, somar uma fração quando eu estiver fazendo um acréscimo e retirar uma fração centesimal quando eu estiver fazendo um decréscimo, um desconto. Então, vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. Ana foi a uma loja que anunciava 10% de desconto em qualquer peça, 20% de desconto para 3 peças e 30% de descontos para compras a partir de 5 peças. Ela aproveitou e comprou 2 blusas de R$20 cada uma bermuda de R$15 e uma saia de R$25 e um par de chinelos de R$30. Após a aplicação do desconto, quanto Ana pagou pelas suas compras? Então, vamos somar as compras de Ana. Ela comprou aqui, ó, 2 blusas de R$20, é o que está falando aqui, ó. Então, 2 vezes 20, mais uma bermuda de 15, mais 1 vezes 15, mais uma saia de 25, mais 1 vezes 25, mais um chinelo de 30, mais 1 vezes 30. Então, fazendo essas contas aí, ela gastou R$110. Como ela comprou 5 peças, ela vai ter um desconto de 30%. Aqui falava aqui, ó, 5 peças. 30% de desconto para as compras a partir de 5 peças. Então, nós podemos... Como é que a gente vai calcular isso? A gente tem algumas formas diferentes, né? Se a gente tem 3 formas de expressar a porcentagem, a gente vai ter no mínimo 3 formas, no mínimo, né? No mínimo 3 formas de calcular essa porcentagem. Então, a gente pode fazer 110, que é o valor da compra, menos 30% de 110. Então, eu já expliquei para vocês, de 110 quer dizer 30 sobre 100 vezes 110. É isso aqui.
Aí aqui, ó, a gente corta. Aqui tem 2 zeros, aqui 1, 2 zeros. A gente corta os zeros aqui, ó. Um zero com um zero, outro zero com outro zero. Fica quanto? Fica 110 menos 3 vezes 11. E aí a gente faz 3 vezes 11, 33, 110 menos 33, R$77. Ela pagou R$77. Outra forma seria eu ir direto, falar, bom, a compra toda é 100%, menos 30%. Se ela vai ter 30% de desconto, vai tirar 30%. Então, 100% menos 30% é 70%. Então, em vez de fazer essa continha de menos aqui, eu poderia calcular direto 70% sobre os R$110. Ia ficar 70 sobre 100 vezes 110. De novo, vou cortar os zeros aqui, ó, 0 com 0, outro 0 com outro 0. Acabou meu denominador, ficou 1, então não preciso escrever. 7 vezes 11, R$77. E eu poderia também usar os números decimais. Então, nesse mesmo raciocínio aqui, ó, 100 menos 30, 70%, só que 70% não é 70 dividido por 100, que seria 0,70 ou 0,7. Então, eu posso fazer 0,7 de 110, é só multiplicar 110 por 0,7. Então, aqui, ó, um macetinho que a gente costuma fazer é isso aqui, ó. Se tem um zero e uma casa, é como se fosse 11 vezes 7. 77, achei de novo o mesmo valor. Então, ela pagou R$77 pelas 5 peças. Só essas formas? Só essas formas que tem? Não. Eu posso calcular a porcentagem também pelo que a gente chama de regra de 3 simples. Como que é a regra de 3 simples? Então, vamos resolver um probleminha aqui através de regra de 3 simples, para vocês verem que é muito simples, muito prático. Então, aqui, ó, a sala de 7º ano de Beatriz possui 25 alunos. No dia desse desenho, houve muitas faltas. Conte a quantidade de alunos e calcule a porcentagem de alunos presentes e ausentes. Na regra de 3, geralmente eu tenho duas variáveis aí. Eu tenho aqui porcentagem e número de alunos. Então, 100%, que seria o total de alunos, é 25. E eu quero saber, se eu contar aqui, eu vou achar quanto? 15 alunos. Então, X% vai ser 15 alunos. Como que eu faço agora? Eu montei essas duas colunas, eu vou multiplicar cruzado. Vou multiplicar o x por 25, vai ficar 25 vezes x. E eu vou pôr que é igual a multiplicação do outro lado, ó, 15 vezes 100. E aí acabou, agora é só resolver a equação e achar o valor do x. Então, olha lá, ó, 25x é igual a 15 vezes 100, 1.500. Passo 25, que está multiplicando o x, eu tiro ele para o outro lado, dividindo. É como se eu dividisse por x por 25 dos dois lados. 1.500 dividido por 25, eu acho que o x é 60%. Então, quer dizer que 15 alunos representam 60% da turma. Então, a gente encontrou 60% estão presentes, 15 presentes. Mas ele pediu também a porcentagem de ausentes, eu pedi, né? Então, os alunos ausentes vai ser 60. Eu tirando 60 de 100, eu vou achar que 40% estão ausentes. Não preciso fazer tudo de novo. É só fazer a continha de menos. Outra coisa que a gente precisa saber, mais ou menos, eu sei que vocês devem ter uma noção, mas é bom a gente dar uma passadinha nisso, é sobre média. Vai ter um exercício que vai falar sobre média. Então, o que é média? Média aritmética, que é o que a gente mais usa, eu tenho dois tipos de média aritmética. A simples. Então, como que é a média aritmética simples? A gente soma as quantidades que tem e divide pela quantidade de quantidades. Vamos fazer um exemplo para a gente poder entender melhor?
Por exemplo, Dona Marta tem 3 filhos, um de 12, outro de 13 e a caçula de 8 anos. Qual a média de idade dos filhos de Dona Marta? Então, a média vai ser o quê? A soma das idades dividido pela quantidade de filhos que a Dona Marta tem. Não são 3 idades, então eu vou dividir por 3. Se fossem 4 filhos, se eu tivesse 4 idades, eu ia somar as 4 idades e dividir por 4, e assim sucessivamente. Então, 12 mais 13 mais 8, eu encontro 33. 33 dividido por 3, a média da idade dos filhos da Dona Marta é 11 anos. Mas tem um outro tipo de média aritmética também, que é a média aritmética ponderada. É quando a gente usa a média aritmética ponderada quando aparece muita coisa igual. Você quer tirar a média e tem uma quantidade maior de coisas e tem muita coisa, muitos valores repetidos. Então a gente fala que os valores x1, x2, x3 são os valores e P são os pesos, é a quantidade de vezes que aquele valor repete. Bom, vamos fazer um exemplo que pelo exemplo dá para ver. Eu sei que vocês não gostam desse negócio de fórmula e muita letra, muita gente não entende. Então vamos por exemplo. A professora Alice resolveu descobrir a média de idade de seus alunos. Veja como ela fez. Então, ela fez uma tabela. Ela pegou o número de alunos, ela tem 10 alunos com 11 anos, 13 alunos com 12 anos e 10 alunos com 13 anos. Então, em vez de ela somar 11 mais 11 mais 11 mais 11 10 vezes, depois 12 mais 12 mais 12, 13 vezes, o que ela faz? Essa quantidade de alunos aqui fica sendo o peso, esse P aqui, que eu pus na fórmula. Então, ela vai fazer 11 vezes 10 mais 12, que é a outra idade, vezes 13, mais 13 vezes 10. Então, as idades aqui, ó, 11, 12 e 13. Os pesos, o 11 aparece 10 vezes, o 12 aparece 13 vezes e o 13 aparece 10 vezes. E ela vai dividir por quanto? Ela soma os pesos. Os pesos não é o número de vezes que aparece, então, olha lá. O 11 aparece 10 vezes, 13, o 12, 13 e o 13, 10. Então, ela soma aqui 10 mais 13 mais 10. Então, aí é só resolver. Então, somando, multiplicando primeiro, somando depois. Então, a gente vai ter o quê? 110 mais 156 mais 130 dividido por 33. Somando aqui, eu vou achar 396 dividido por 33. Fazendo a continha, eu acho que a média da idade dos alunos da professora Alice é 12 anos. Então, gente, com isso já dá para vocês fazer todas as atividades do volume 5, da semana 1, do volume 5, do PET de matemática do 7º ano. E a correção já está lá no canal. Se você quiser, assiste lá. Então, até a próxima semana, quando nós estaremos falando sobre o assunto da semana 2 e a correção da semana 2. Até lá!